Como montar um currículo em 2026 que possa te ajudar aí para conseguir participar de processos seletivos e entrevistas no formato tradicional, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Miriam, eu tenho uma startup voltada para o recrutamento e seleção e também para a tecnologia voltada para os recursos humanos. Com isso, hoje eu não trago esse tema para poder te auxiliar na questão de vocês formarem um currículo ideal aí para vocês poderem participar de processos seletivos e de uma maneira simples, tá? Hoje nós vamos trazer o formato mais tradicional possível e mais simplificado para vocês não perderem tanto tempo com isso. Por quê? Porque é para ser algo prático, é para ser algo que realmente funcione. E para isso, a primeira dica é: sempre mantenha o seu currículo claro e objetivo. É importante você colocar suas informações de nome, sua idade, a cidade que você mora. Não é tão legal você colocar, eu não recomendo colocar, por exemplo, uma informação sobre o endereço, né, onde está a sua rua, seu número da sua casa, acho que não é legal. Um número de contato, o telefone, o e-mail. O e-mail, ele é importante porque ainda existem empresas que fazem contato por e-mail. Existem bastante empresas, por incrível que pareça. Nesse sentido, também é interessante vocês fazerem esse primeiro tópico de uma maneira prática. Lá em cima, no topo, não precisa inventar moda. Se vocês quiserem colocar cores diferentes, fazer design diferente, aí fica a critério de vocês. Eu, particularmente, eu acho que o que mais funciona é algo que é claro, que é tranquilo ali de ler e que é organizado. Então, a partir desse momento que já passou ali seus dados, você inclui, aí a segunda dica, o seu objetivo. Antes do seu resumo pessoal, tá? O seu objetivo. Por quê? Porque aquele entrevistador, aquele recrutador, ele vai olhar para o seu currículo, ele vai querer saber se o seu objetivo bate com aquela questão daquela vaga que ele está puxando o seu currículo para ver. E com isso, é importante com que você se prontifique ali para você colocar de uma maneira ágil e prática informações como, vou dar um exemplo, trabalhar em qualquer função ali da sua empresa e te ajudar a crescer a sua empresa. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso vai ser um tiro no seu pé. Sabe por quê? Porque hoje em dia não olhamos tanto para essa questão do serve qualquer coisa. Você serve qualquer coisa porque você está aqui para uma vaga específica de algo na minha empresa. Então isso também é visto. O que eu recomendo de maneira simples é colocar o seu objetivo. Então, vendedor, vamos supor, auxiliar administrativo, estágio em tal, estágio em recursos humanos, estágio em tecnologia, na tecnologia, estágio em qual parte da tecnologia ou na tecnologia, você pode colocar vírgula e mais alguma coisa da tecnologia do qual você quer trabalhar. Esse é um exemplo, tá? Passou o objetivo, daí nós entramos na terceira parte, que é a parte de vocês colocarem, se caso vocês quiserem, a questão do resumo profissional. O porquê que eu falo se caso vocês quiserem? Porque aí eu vou deixar para o próximo vídeo essa questão, tá? Mas de uma maneira que vocês consigam colocar de uma maneira rápida ali de ler, não seja tão difícil, não seja tão complexo e tenha informações mais objetivas daquilo que realmente faça sentido do seu resumo profissional com aquela vaga que você está aplicando, tá? Isso é para um currículo simples. A quarta dica é em relação também à parte de você montar com as informações da sua escolaridade, da sua experiência. Então, vamos primeiro pela escolaridade. A escolaridade, ela é voltada mais para você poder colocar ali qual que é a sua formação, se você está estudando ainda, se você não está estudando. Nesse sentido, é sempre interessante, tanto para um quanto para o outro, na parte também de experiências, você trazer ali datas que sejam das mais recentes para as mais antigas. Então, sempre as mais recentes, elas estão no topo, tá? Então, é interessante, por exemplo, se eu trabalhei, Miriam, trabalhei em tal empresa em 2023, tá? Hoje nós estamos em 2026, já foram 3 anos. Eu vou colocar 2023, 2024, 2025 e 2026, entendeu? E com isso eu não preciso colocar necessariamente ali o dia que eu entrei, É legal você colocar o mês, mas assim, toma cuidado nisso, porque muitas das vezes você coloca a data certinho e isso pode te atrapalhar. E eu vou também deixar para outra questão, um outro vídeo aqui no canal, para vocês poderem entender um pouquinho sobre isso. Hoje é só mais para vocês poderem montar um currículo mais prático, tá? Bom, na parte ali de formação, ainda nessa questão, é interessante você trazer informações do qual fazem sentido com aquela vaga. Hoje nós temos tanta disponibilidade de cursos que estão aí pra gente, né? Pra gente poder estar fazendo. E muitas das vezes acontece de pessoas terem vários tipos de cursos que tem a ver ali com aquele perfil daquela vaga, mas ela já fez muitos outros que não tem a ver, e ela coloca todos aqueles que ela fez. Então, nesse sentido, eu acho interessante você colocar um curso que seja mais específico. Vamos supor,
eu me formei em recursos humanos. Então, se eu tô aplicando para uma vaga de recursos humanos, eu vou colocar que eu fiz recursos humanos, se que eu realmente fiz, né? Se eu não fiz, isso eu já não preciso nem falar aqui nesse vídeo, que não é legal, né? Mas, voltando aqui, gente. Caiu meu fone. Erro de gravação. Mas, nessa questão ali, é interessante isso que aconteça, por quê? Para vocês poderem ter uma objetividade de acordo com a formação. Porque, hoje em dia, é legal você ter vários cursos, mas quando você coloca, por exemplo, eu tô aplicando para recursos humanos, e aí eu coloco que eu fiz, vamos supor, técnico em enfermagem, recursos humanos, e eu fiz confeitaria, né? Essas tem diferença, discrepância. Então, essa discrepância atrapalha na hora de vocês poderem transmitir a sua formação com aquele sentido daquela vaga. Então, vamos supor, se a vaga ela realmente ela é para recursos humanos, você coloque recursos humanos e áreas que você fez de curso, que você realmente fez, que tem a ver com aquela vaga. Então, similaridade, entendeu? Agora, nessa questão de experiência, é interessante você colocar todas. Por quê? Nesse sentido, por mais que sejam diferentes, né, as experiências, às vezes você está aplicando para um cenário que hoje, para trabalhar de uma maneira que você não trabalhou lá em 4, 5 anos atrás. Não tem problema, até porque toda experiência ela é válida, toda experiência traz crescimento. E isso ajuda a mostrar para aquela empresa que você tem repertório de empresas, não de empresas de rotatividade, que isso é diferente também, mas você tem repertório. Já em questão, a parte da experiência, é interessante você trazer, sim, outras experiências que não têm correlação ali com recursos humanos, eu dou um exemplo dessa vaga, tá? Mas, nesse sentido, vocês conseguirem aplicar de uma maneira que vocês tragam coerência com como que aquela experiência que eu tive poderia somar naquela experiência que eu quero ter com essa empresa nova. Para que aquele entrevistador possa ler e falar, faz sentido, deu um matching aqui, entendeu? Então, nesse sentido, o matching acontece com isso também. E sabe onde acontece? Primeiramente, quando ele lê aquele currículo. Então, o seu currículo ali é importante que esteja objetivo e claro. Eu não recomendo tanto colocar hard skills, soft skills, até porque isso é visto, né, durante o processo seletivo. Vocês podem pensar que não, mas isso sim é visto. Por quê? Porque aquele entrevistador, ele já entrevista muitas pessoas, ele é o observador, ele conhece as técnicas, ele sabe ver. Então, nesse sentido, ele vai conseguir te ver através da entrevista, através do seu comportamento, com a prontidão com aquela vaga. Então, eu tô olhando, você perguntou, recebendo bastante notificação, então eu tô tentando gravar um vídeo aqui pra poder contribuir, gente, mas minha rotina tá acontecendo nesse momento, tá? Então, nesse sentido, voltando aqui pra finalizar, eu deixo pra vocês essa dica da experiência profissional ser a última. Legal colocar experiências extracurricular. Ainda voltando rapidinho, voltando aqui nessa parte da experiência, eu acho interessante vocês colocarem até mesmo experiências que vocês não tiveram com carteira. Então, hoje, no nosso cenário brasileiro, existem muitos casos de pessoas que trabalham sem ter sido registrado em carteira, até que isso não é legal, mas que acontece, né, gente? Então, é uma experiência que você teve ali. E é legal você trazer, se você teve, com aquela experiência que faça sentido com aquela vaga, entendeu? Todas as experiências que você colocou no seu currículo, você consegue escolher qual você quer colocar ali. Porque por mais que você teve aquela experiência, você pode trazer informações ali que realmente façam sentido com aquela vaga e aumentem as chances de você ser chamado para uma entrevista. E por último, como eu prometi, eu vou deixar aqui para vocês um modelo grátis aí para vocês baixarem, vocês poderem fazer o currículo de vocês por meio desse modelo, que aí ele realmente tá tudo ali do que eu acabei de falar nesse vídeo. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês poderem aplicar e somarem aí as chances de vocês serem chamados para uma entrevista. Desejo boa sorte para todos e até a próxima!